Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Amados irmãos, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28 nos diz: Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Veja, meus irmãos, os protestantes, eles interpretam esse texto como se Jesus estivesse desmerecendo a sua mãe, ou rebaixando a sua mãe em público, o que seria um contrassenso já na simples interpretação do texto. Primeiro, porque a Bíblia mostra como era a relação de Jesus com a sua mãe, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52. E desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Interpretar esse texto como se Jesus estivesse desmerecendo a sua mãe seria um insulto a Jesus, que era um filho submisso a seus pais, com os quais jamais foi agressivo. Pois no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz que Jesus era manso e humilde de coração. E não adianta tentar distorcer aí o texto do episódio do templo, porque se tratava de zelo para com a casa de Deus e de cumprimento de profecia, e não de descontrole emocional ou de ataque de fúria. Outra questão: se nesse texto Jesus estivesse insultando gratuitamente a sua própria mãe, ele estaria transgredindo um dos 10 mandamentos que diz: honra teu pai e tua mãe, conforme nós vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e depois reforçado em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Apenas por essas duas razões já teríamos razões suficientes para rejeitar a interpretação protestante desse texto. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Ao contrário de desmerecer a própria mãe, Jesus a está exaltando ao dizer que bem-aventurados são os que ouvem a palavra e praticam. Os protestantes dizem que essa mulher foi repreendida por Jesus por estar aí cometendo uma espécie de idolatria prévia, né? Para eles tudo é idolatria, menos o que acontece nos seus arraiais. É como se essa mulher tivesse dito algo errado. Mas, como era de se esperar, é exatamente o oposto, exatamente o contrário. Os protestantes, eles têm essa mania de ler a Bíblia, né, como se Jesus fosse um ser grosseiro, rude, desequilibrado. Deve ser aí de tanto ouvir o Malafaia e os pastores gritando e esbravejando. É uma vergonha! Isso é uma vergonha! Que país é esse? Ao dizer que era bem-aventurado o ventre que trouxe Jesus, a mulher estava exaltando Jesus e não Maria. Pois na cultura bíblica, meus irmãos, o ventre materno era visto com grande honra. E nesse caso, o que ela disse é que Jesus era um ser tão extraordinário que o ventre que o trouxe ao mundo era sobremodo privilegiado. O que essa mulher fez foi exaltar a Jesus e a sua concepção divina. Então, Jesus aproveita das palavras dessa mulher e amplia a bem-aventurança, não como apenas um bom nascimento, mas a todos os que obedecem a Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que Maria não era bem-aventurada por um acidente biológico, mas por ter obedecido a Deus, quando ela mesma diz: Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra, conforme nós vemos lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Portanto, Jesus não está aqui sendo retratado como um ser iracundo e rombudo, né?
mas como um Deus compassivo que eleva a bem-aventurança aos que servem a ele como a sua própria mãe o serviu. Outra informação errada dos protestantes que eu quero corrigir e refutar aqui é que eles dizem que São Pedro só teve a revelação da identidade divina de Jesus porque ele era analfabeto e não podia fazer isso através das Escrituras, né? Como nós podemos ver aí no comentário desse amigo protestante. Bem, meus irmãos, de forma simples e objetiva, isso é uma mentira. Pedro não era analfabeto. É mais uma distorção da palavra de Deus feita por protestantes para fazer a Bíblia se encaixar dentro das suas próprias ideias. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, quando diz que Pedro não tinha instrução, o termo é agramatoi, o que a esmagadora maioria dos teólogos interpretam como sem formação acadêmica rabínica, e não como uma pessoa que não soubesse ler ou escrever. Vamos aos fatos. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas no Novo Testamento. E mesmo que ele tivesse o auxílio, que ele tivesse usado um escriba para fazer isso, como Silvano, mencionado na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12, ou seja, mesmo que ele tivesse ditado a sua carta, como a tradição entende a sua primeira carta, o texto que Pedro produz a partir do ditado é de uma pessoa que conhece o idioma e que conhece o texto das Escrituras, o que por si só já demonstra a sua alfabetização. As homilias públicas, as pregações de Pedro, que vemos descritas na Bíblia, elas demonstram que ele era um profundo conhecedor das Escrituras hebraicas, o que exigia, no mínimo, a capacidade de ler os rolos sagrados. Como pescador da Galileia, lá do século I, Pedro vivia em uma região comercial e cosmopolita, o que, embora não fosse um escriba de profissão, ele precisava conhecer e escrever o básico de aramaico e grego para os seus negócios. Portanto, o termo sem instrução significa leigo e não analfabeto, como os protestantes querem que seja. Inclusive, São Pedro faz um comentário muito interessante na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 15 e 16. E tende por salvação de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, meus irmãos, São Pedro aqui, ele está dizendo que a densidade teológica de São Paulo nas suas cartas, algumas vezes eram bastante complexas, o que indica que São Pedro as lia. E ele usa o termo aqui indouto para os que distorcem as Escrituras, o que significa alguém sem instrução, inculto, despreparado, e ele certamente não está falando isso de si mesmo. Tendo então corrigido as distorções dos protestantes e matado aí os monstros interpretativos criados por eles, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Se você é recém-convertido ou está em processo de conversão, fica nesse vídeo que eu tenho um recado para vocês. Quando estamos vivendo esse processo, a gente vive uma frase que é assim: você pode ter deixado seu passado para trás, mas as pessoas não vão. É uma frase que é muito verdade, porque a gente pode ter deixado a nossa vida antiga para trás, mas as pessoas que viveram com a gente naquela época não vão acreditar que a gente tá querendo ser santo e tá querendo ser melhor, sabe? E é muito importante que a gente renuncie a essas pessoas que deixam a gente para baixo. O processo de conversão ele não é fácil. A real é que a gente vive um processo de conversão a todo tempo. E quando temos pessoas ao nosso redor que deixam a gente para baixo, que vem com aquelas frases do tipo, agora quer ser santo, esqueceu que fazia isso ou aquilo. Sim, eu esqueci, eu não quero mais fazer, meu passado tá para trás, eu quero ser santo. E é isso que você tem que falar. Comece a se rodear de pessoas que vão te colocar assim pra frente, sabe? Não aquelas pessoas que te puxam cada vez mais pra baixo. Fique do lado de pessoas que vão te ajudar a alcançar a santidade de fato, sabe? É muito importante que a gente caminhe com essas pessoas.
Da mesma forma que os amigos, eles influenciam a gente para o mal, eles podem influenciar a gente para o bem. Então caminhe com amizades boas e com certeza elas vão te ajudar muito a estar mais perto de Deus. Por último, lembre-se, o passado do cristão não é vergonha, é testemunho. Então leve seu passado como testemunho na vida de outros jovens, na vida de outras pessoas e não como algo de se sentir vergonha. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, um dia repleto da graça de Deus. Eu desejo do meu coração, no nome de Jesus.